Graças a Deus. Amém, povo de Deus. Boa tarde. Boa tarde em nome de... Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, né? Costumo falar que o culto da tarde é só para os valentes, né, irmão? Esse calor todo que nós estamos fazendo aí é só mesmo para os valentes, né? Só para as pessoas que verdadeiramente querem realmente buscar a Deus. Não estou dizendo que os outros não queiram, não é isso não, tá? Na verdade, eu honestamente, eu gosto muito do culto da manhã, tá? Quando eu era membro, eu gostava muito de cedo, de manhã, né? Mas cada um escolhe o seu horário, né? Eu falo que o culto da tarde é para os valentes por causa do sol, né, irmão? Porque está quente demais, é ou não é? A chuva na cidade de Barretos está numa preguiça que só Deus, né? Vem, dá umas garoinhas, vai embora, né? Vamos colocar isso em oração, irmão, para Deus mandar uma chuva boa mesmo para nós, para refrescar, né? No nome de Jesus. Mas vamos ao que interessa, a palavra do nosso Deus. Quero falar com você hoje sobre amadurecimento espiritual, né? Às vezes tem pessoas, irmãos, que têm anos de igreja, mas ainda não amadureceram quando se trata de vida espiritual. Às vezes a pessoa ela já tem um tempo de igreja, às vezes a pessoa tem um tempo de ministério, mas tem coisas na vida dela que parece como se ela tivesse chegado na igreja ontem, né? A pessoa não consegue se desenvolver espiritualmente. E isso é coisa séria, meu querido irmão, né? Eu vou falar para você nessa tarde de uma das igrejas, que é a igreja de Coríntios, né? Eles estavam sofrendo com esse problema, né? De falta de crescimento espiritual, de falta de amadurecimento espiritual. E às vezes tem muitas pessoas que estão nesse exato problema, né? Às vezes a pessoa ela tem um tempo de igreja, mas espiritualmente a pessoa ainda não cresceu, né? Espiritualmente a pessoa ainda não, vamos assim dizer, se desenvolveu. Isso é coisa séria, meu querido irmão, porque você há de entender que na nossa caminhada cristã a gente enfrenta de tudo, meu irmão. A gente enfrenta perseguições, a gente enfrenta problemas. Na igreja você vai ver coisas erradas, eu estou sendo sincero. Na igreja você vai ver escândalos, pessoas que aparentemente parecem ser de Deus, mas não são, né? Na igreja você vai ver de tudo isso. E às vezes tem muitas pessoas que estão se escandalizando quando vê essas coisas acontecer. E às vezes até se esfriam na fé, né? A pessoa fala assim: ah, ministro, eu saí daquela igreja porque eu vi muita coisa errada lá. Aí a pessoa vai para outra igreja, fica um tempo lá, começa a ver coisa errada, a pessoa sai também. Ou seja, a pessoa não para em igreja nenhuma. Sabe por quê? Porque a pessoa não desenvolveu ainda espiritualmente. Porque, irmão, preste atenção, Jesus nunca disse que a gente não ia ter essas coisas. Jesus disse que haveria escândalos, Jesus disse que haveria falsos profetas, Jesus disse que o joio cresceria no meio do trigo. O que é o joio? O joio é aquela pessoa que vive de aparência, é aquela pessoa que parece o trigo, mas não é. O joio é assim, o joio ele parece com o trigo do lado de fora, mas por dentro ele é vazio. Ou seja, Jesus estava falando dos crentes que vivem de aparência. E às vezes você pode ver coisas na igreja que você vai ficar escandalizado. E às vezes você vai pensar: nossa, mas eu nunca pensei
que eu fosse encontrar isso dentro da igreja. Você encontra, irmão. Aonde existe ser humano tem coisa errada. Você há de convir comigo, você há de entender isso, né? Mas a pessoa desiste facilmente por causa dessas coisas. Por quê? Por falta de crescimento espiritual. Porque uma pessoa desenvolvida espiritual, ela jamais vai desistir. Ela vai enfrentar tudo. Ela vai encarar tudo, né? Ela sabe por que ela está na igreja. Engraçado que eu acho que tem pessoas que falam assim: não, ministro, eu estou na igreja por causa de Jesus. Mas se a pessoa está na igreja por causa de Jesus, por que ela desiste então? Jesus falha, meu irmão? Jesus erra? Não, Jesus nunca erra, nunca errou, nunca vai errar. Então, se a pessoa ela está na igreja por causa de Jesus, então ela não vai desistir por causa de nada. Eu fico bobo de ver que tem pessoas que falam assim: não, eu estou na igreja por causa de Jesus. E daqui a pouco a pessoa desiste, sai. Não, ministro, eu vi algo na igreja que eu não gostei. Irmão, mas você vai ver em qualquer lugar. Na sua casa tem coisa errada? Na minha tem. Eu vou abandonar a minha família porque eu estou vendo coisa errada lá? Não, meu irmão. Você tem que fazer a diferença, né? Você tem que ser uma pessoa espiritualmente adulta, né? Você tem que ser uma pessoa que é desenvolvida espiritualmente. Abra comigo a tua Bíblia. Aliás, abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios. Eu vou ficar só em Coríntios hoje, porque é o que a igreja de Coríntios estava enfrentando. O apóstolo Paulo teve uma dificuldade na igreja de Coríntios. Era um povo que estava dentro da igreja, mas estava dando dor de cabeça para Paulo, né? Era um povo que não se desenvolvia espiritualmente. 1 Coríntios capítulo, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, para a gente começar. Primeiro Coríntios capítulo 14, o versículo 20. Irmãos, quando uma pessoa está começando na fé, é diferente, porque ela precisa de alguém que pegue nas mãos dela e ajude ela a caminhar. É como uma criança, né, que está engatinhando, né? Ela precisa de alguém para pegar na mão dela, para ajudar ela a caminhar. Às vezes ela vai cair, aí tem que ter alguém para ajudar ela a levantar. Mas eu estou dizendo aqui para pessoas que já têm um tempo de igreja, que ainda estão fazendo coisas que parece como se ela tivesse se convertido ontem, né? Pessoas que estão paradas em certas coisas que não deveria. Tem pessoas que não estão crescendo na fé porque ainda estão se apegando a coisas que a pessoa deveria deixar. Acharam? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, diz assim: irmãos, não sejam meninos no entendimento.
no entendimento, mas na malícia sejam como crianças, mas no entendimento sejam adultos, maduros no entendimento. Ou seja, irmão, tem pessoas que aonde ela precisa ser criança, ela não é. Por exemplo, Jesus disse que se a gente quiser entrar no reino de Deus, nós temos que ser como uma criança. Só que Jesus falou isso no sentido do sentimento. Consegue entender, sim ou não? Jesus disse isso no sentido dos nossos sentimentos. Uma criança, ela é pura. Uma criança, ela não tem maldade. Uma criança, ela é inocente. Uma criança, se você ficar bravo com ela agora, se você xinga ela agora, daqui a pouco ela volta te abraçando, porque ela não tem raiva. Uma criança não tem ódio. Uma criança não guarda ressentimento, né? Uma criança não guarda rancor. Uma criança, ela não faz acepção de pessoas. Tanto faz ser negro, ser branco, ser rico, ser pobre. Uma criança, para ela tanto faz, né? Ela não tem maldade dentro de si. E Jesus disse que nos nossos sentimentos nós temos que ser criança. Não podemos ter maldade no coração. Só que quando se trata de entendimento, nós não podemos permanecer como criança. O problema é que tem pessoas que fazem exatamente ao contrário. Aonde ela tem que ser criança, ela não é. Consegue entender, sim ou não? A pessoa guarda raiva, a pessoa guarda ódio, a pessoa guarda rancor, a pessoa tem ressentimento, a pessoa tem rixa. Não, porque se a irmã fulana de tal for no culto das 3, eu não vou no culto das 3, eu vou de manhã, porque eu não suporto olhar para a cara da fulana de tal. Infelizmente tem isso no nosso meio. Infelizmente, não deveria, mas tem. Não, eu não gosto daquela irmã, não vou chegar perto daquela irmã, porque eu não vou com a cara daquela irmã. Tem isso no nosso meio. Não era para ter, mas tem. Porque são pessoas que no sentimento ela não é como criança. Pelo contrário, ela é muito adulta, né? Ela tem ódio, ela tem raiva, né? Ela tem maldade no coração, enxerga as pessoas com maus olhos, fala mal dos outros, critica os outros. Ou seja, no sentimento a pessoa não é criança. A pessoa não é criança. Agora, no entendimento tem pessoas que são. Tem pessoas que no entendimento não era para ela ser criança, mas ela é. Ou seja, tem pessoas que você não pode falar nada para ela que ela emburra. Você já viu pessoas assim? Que se a palavra for mais dura com ela, para quê? Não é aquela igreja mais não, o pastor me ofendeu. Não, porque se for o ministro que for fazer culto, acredite você, meu irmão, mas tem pessoas que se ela ficar sabendo que não é o pastor que vai fazer o culto, a pessoa nem vem. Acredite você. Isso é atitude de quem? De criança, meu irmão. Porque tanto faz o pastor estando ou não estando aqui. Que às vezes tem momento, tem hora, tem cultos que às vezes o pastor não pode estar aqui. O pastor não pode estar aqui porque tem algum compromisso, alguma coisa, né? Então, tem pessoas que se o pastor não tiver, ela não faz o culto, ela não participa do culto. Agora, a pessoa que é adulta no entendimento, tanto faz sendo pastor ou sendo eu, porque ela sabe que é Deus quem vai usar.
Para a pessoa que é adulta no entendimento, seja quem for que estiver em cima desse altar, seja o pastor Lima, seja o ministro Amilcar, seja a pastora Rubiana, seja quem for, ela sabe que é Deus quem vai falar com quem? Com ela. Mas infelizmente tem pessoas que são exatamente o ao contrário. Acredite você, mas tem pessoas que saíram da igreja porque trocou o pastor. Não, porque eu gostava do outro pastor, porque o outro pastor era bonzinho, esse pastor é mais rígido, né? Tem gente que fala isso. Tá, por quê? Porque não amadureceu ainda, irmão. É criança, age como criança. Porque quando uma pessoa é adulta na fé, para ela tanto faz que pastor que vai estar aqui, se é um pastor mais bravo, se é um pastor mais manso, se é um pastor mais sorridente, se é um pastor mais caladão, ela não liga, porque ela sabe que o compromisso dela é com quem? Com Deus. Mas tem gente que é exatamente o ao contrário. Tem pessoas que até perguntam, estou falando isso para você porque eu sei, eu já vi muito isso, de pessoas falar assim, que pastor que está lá agora? Quem que é o pastor de lá agora? E depender de quem for, a pessoa nem vai, ela prefere em outra igreja. É verdade, isso é coisa de criança, irmão. Você lembra da sua época de escola? Eu lembro disso, que quando eu passava de ano, eu ficava preocupado se a professora da outra série ia ser mais brava, ia ser brava ou boazinha. Você ficava assim? Quando você passava de ano, você se apegava à professora, né? Aí acabava o ano, você tinha que passar de ano, você ficava triste porque a professora não ia ser mais sua professora, né? Aí você ficava preocupada quando começasse as aulas de novo, você ficava preocupado para ver se a outra professora ia ser mais boazinha, mais brava. Você era assim? Eu era, quando eu era criança. É normal. Agora tem pessoas que são assim na fé. Não gosto de participar do culto do ministro Amilcar, porque ele é isso, só gosto do pastor Lima. Se não for o pastor Lima, para mim não serve. E o dia que o pastor não poder estar aqui? E o dia que Deus mandar o pastor para outro lugar? Porque isso vai acontecer um dia, meu irmão. Não sei o que Deus tem reservado para mim, não sei, mas pode acontecer também de mim um dia ir embora. Pode, irmão, não sei. E aí? A pessoa vai sair da igreja porque o pastor foi embora, porque o ministro Amilcar foi embora? Quer dizer que a pessoa não estava na igreja por causa de Deus? Não, meu irmão, isso é coisa de criança. Mas infelizmente acontece muito isso no nosso meio. Infelizmente. Ninguém pode falar mais brabo com ela que ela já emburra. Eu saí da igreja, fulano me maltratou. Irmão, que coisa de criança. Não, porque o ministro Amilcar não me cumprimentou. Às vezes eu nem via a pessoa. Acredite você, mas tem pessoas que são assim. Tem pessoas que são assim, meu irmão. Porque qualquer coisinha a pessoa quer desistir, qualquer coisinha a pessoa quer sair, qualquer coisinha a pessoa quer abandonar a fé. Aí você tem que ficar passando a mão na cabeça da pessoa toda hora. Não, irmão, não é assim. Vem cá, vem, deita aqui no colinho. Quer mamadeira? Quer? Irmão, que isso? O que há? Isso é falta de amadurecimento. E a igreja de Coríntios estava sofrendo com esse problema. Olha só no capítulo 3 de Coríntios.
o versículo 1. Olha só, o apóstolo Paulo teve um problemão com essa igreja. Meu querido irmão, hoje não é diferente. O que tem de pessoas que se comportam assim? Não estou falando de ninguém, mas o que tem de obreiros que deixou de fazer a obra de Deus, às vezes por causa de coisinha, de bobeira, sabe, que poderia ter resolvido isso. Bobeira. Parece que a salvação da pessoa não vale nada. Parece que a pessoa ela não quer ir para o céu. Não, ministro, eu quero sim. Se quisesse, não desistiria. Se a pessoa tivesse a noção do que é o inferno, ela pensaria duas vezes antes de ficar com bobeira, com picuinha. Não, porque eu vou sair da igreja porque eu não gostei do que o pastor falou para mim, do que o ministro falou para mim. Não gostei, não. Irmão, não gostei. Não é mais fácil você conversar com a pessoa? Não é? É claro, irmão, presta atenção. Fora do púlpito, se eu errei com você, eu peço desculpa. Agora, no púlpito, eu não vou pedir desculpa não. Sabe por quê? Porque não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo que está me usando. Não peço desculpa. Toda palavra que sai da minha boca nesse púlpito é inspirada pelo Espírito Santo. Então não vou pedir desculpa. Mas o ministro deu uma palavra dura. Não foi o ministro, irmão, foi o Espírito Santo. Agora, eu saindo desse púlpito, eu conversando com você, se porventura eu falo alguma coisa para você que você não gostou, eu peço desculpa, meu irmão, porque eu só falo. Não precisa você abandonar Cristo por causa disso. Por favor. Se algum dia eu falei com você, você me perdoa, você me perdoa. Ora em meu favor. Mas não abandona Cristo não. Porque você não está aqui por causa de mim, tá? Seja honesto, irmão. Você está aqui por causa de quem? Por causa de Deus, irmão. Você não está aqui por causa de mim. Por mais que você goste de mim, se você tenha consideração por mim, te agradeço do fundo do meu coração. Também gosto muito de você. Eu amo muito você. Mas você não está aqui por causa de mim. Você está aqui por causa de Deus, irmão. Não foi para mim, não foi para o pastor que você fez uma promessa quando você se batizou nas águas. Foi para Deus. Que você falou que iria servir a Ele até o fim. Não foi para o homem que você falou. Foi para Deus, irmão. Então fica firme. Não podemos ficar com coisas de criança, não. Né? Jesus está voltando, irmão. Tem pessoas que ficam naquele vai e volta, né? Sai da igreja, volta para a igreja, sai da igreja, volta para... Cuidado, irmão. Jesus volta e acabou, hein? Aí a pessoa vai ter que ficar aqui na grande tribulação. Você quer ficar aqui, irmão? Quando a igreja for embora, você quer ficar aqui na grande tribulação, aonde o reinado do anticristo, aonde as pessoas vão ser obrigadas a usar a marca da besta para comprar, para vender? Você quer ficar aqui, meu irmão? Eu não quero, não. Se alguém quiser ficar, eu dou até a minha chave da igreja, pode ficar aqui. Eu não quero ficar. Esse mundo vai viver um mundo de terror. Se você acha que o coronavírus parou o mundo,
Você vai ver a época que Jesus voltar e esse mundo ficar à mercê do diabo. Aí a pessoa vai ver o que é. Nós estamos apenas vivendo o princípio das dores, irmão. Ainda a dor completa não veio, não. Os dias estão sendo abreviados. Ou você já percebeu isso? Quem já percebeu isso? Os dias estão se encurtando, meu irmão. Mateus 24, 22 fala isso, que os dias seriam abreviados. Isso significa que faltam alguns segundos para Jesus voltar. E aí? Agora a pessoa fica volta para a igreja, sai da igreja, volta para a igreja, vai e volta. Cuidado, hein? Uma hora a pessoa pode ser pega de surpresa. Uma hora a pessoa pode voltar para a igreja e for tarde demais. Vamos parar com isso, meu irmão. Vamos ser adultos. Vamos ser maduros espiritualmente. Olha o que a Bíblia diz. Diz assim, acharam aí? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Isso. Depois eu vou ler o 13 também, mas agora é o 3. Capítulo 3, versículo 1. Olha só. Meus irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo disse aqui? Que ele não pôde falar para aquele povo como adulto, como espiritual. Ele teve que conversar com aquele povo como se estivesse conversando com criança. Eu pergunto para você: você pode conversar com uma criança igual você fala com um adulto? Tem como? Não tem como, irmão. Você não vai chegar numa criança e conversar com ela como se estivesse conversando com um adulto. Não vai dar certo, irmão. E tem pessoas que na fé acontece do mesmo jeito. Tem pessoas que você não pode, você tem que pisar em ovo. Vamos falar no português, claro. Você não pode falar muita coisa para a pessoa, que a pessoa ela já emburra, ela já fica triste, ela já se chateia. Irmão, tem pessoas que quando você vai conversar com ela, você tem que pensar o que você vai falar. Eu já passei muito por isso. Já tive muito problema com pessoas assim. De você conversar com a pessoa e a pessoa entender errado. Você conhece pessoas assim? Que você conversa com ela, ela entende tudo errado. Você tem que pisar em ovo com ela. Você tem que conversar com ela como se você estivesse conversando com uma menina de 5 anos, com um menino de 5 anos. Só falta a pessoa falar: vem cá, deita aqui, quer mamadeira? Mas é verdade, irmão. Tem pessoas que são assim. Não, irmã, não é assim. Não chora. Infelizmente, tem pessoas que só falta a gente falar assim com ela. Não, porque eu não vou na igreja, porque eu estou chateado. Aí você tem que ir lá, sentar com a pessoa. Vem cá. Bilu, 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 teté. Só falta a gente fazer assim, né? Porque tem pessoas que parecem criança, irmão. Não estou caçoando de ninguém, não, mas a realidade, infelizmente, é essa, que não deveria ser. E eu não estou falando de crentes novos, porque quem está começando na fé é diferente, sim ou não? A pessoa precisa de um apoio, precisa de alguém para sempre estar junto, é como uma criança.
Agora eu estou falando de crente antigo, irmão. De crente que já tem 10 anos de igreja. Acredite você, mas tem pastores que são assim. Tem obreiros que são assim. Melancólico. Você não pode falar nada aqui. Não volto mais. Só faltou falar, né? Estou de mal. Irmão, não pode, tem que amadurecer. E esse povo aqui, a dificuldade desse povo é que eles eram carnais. Eles ficavam brigando um com o outro. Um falava assim: eu sou de Paulo. Você pode conferir depois na sua casa o versículo 1, 2, 3, tá? Você pode conferir aqui, depois você lê na sua casa, que eles estavam brigando. No versículo 4 do 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo fica bravo com eles, porque eles ficavam como? Brigando. Um falava: eu sou de Paulo. O outro falava: eu sou de Apolo. Quem que faz isso? É criança, não é? Criança não é uma criança que quando ela está brincando uma com a outra, ela não fica brigando uma com a outra, sim ou não? Me dá esse carrinho, não, é meu, é eu que quero. Estava acontecendo exatamente desse jeito. Um ficava falando: eu sou de Paulo. A outro: eu sou de Apolo. Tem pessoas que brigam por causa da igreja, irmão. Não, porque eu sou da igreja da graça. Não, porque e ai de alguém se falar mal da igreja para ela briga. Para quê, irmão? Não precisa. Não, ministro, porque eu vi o fulano falando mal da igreja, olha, eu meti a mão na cara dele. Para que isso, irmão? O que você ganha? Quando não, fica um competindo, né? Não, eu sou da igreja da graça. Não, eu sou da igreja fulano de tal. Não, a minha igreja é melhor. Não, a minha não, irmão. Que bobeira, que besteira. Como se no céu fosse ter placa, né? Será que no céu vai ter? A igreja da graça vai para o céu? Claro que não. O que vai para o céu não é o povo da igreja o que vai para o céu não é a igreja da graça, não é a igreja mundial, não é a igreja Deus de amor, não é a igreja assembleia. O que vai para o céu não é a placa, irmão. O que vai para o céu somos quem? Somos nós, o povo da igreja. Lá no céu não vai ter placa, não, irmão. Denominação, não. Lá no céu não vai ter cerca, não. Lá no céu não vai ter reuniões separando os povos, não, irmão. Lá no céu serão todo mundo em um só povo. E aí? Mas tem gente brigando por causa de placa. Acredite você, mas tem pastores brigando por causa de placa. Eu não sei se você acessa a internet. Claro que você acessa, quem não acessa, né? Mas se você já viu a brigaiada que existe entre as igrejas, não vou falar o nome delas, mas você já deve ter visto. É uma igreja querendo ser melhor que a outra, é a igreja fulana de tal que quer ser melhor que a outra, um fala, o outro rebate. Você já viu isso na internet? Quem já viu? Que besteira, irmão, que bobeira, que criancice. Para que isso, irmão? E o que me deixa mais indignado é que esses pastores, eles fazem isso no programa de televisão que é pago com o dinheiro dos fiéis. Em vez de usar o programa para evangelizar, não, usa o programa para ficar um descendo o pau no outro, né? Que besteira, para que isso? O que ganha uma pessoa fazendo isso? O que ganha, meu querido irmão? Eu vou falar a verdade para você. Uma coisa eu admiro muito na nossa igreja. Eu nunca vi a nossa igreja fazendo programa de televisão para ficar rebatendo os outros. Pelo menos eu nunca vi isso.
Nunca vi. Eu nunca vi o missionário usando um programa de televisão para ficar cornetando, vamos falar, para ficar cornetando o outro, para ficar alfinetando o outro. Para que isso, irmão? O que o reino de Deus ganha com as pessoas que faz isso? Não ganha nada. Mas isso é coisa de criança, irmão. Isso é coisa de pessoas infantis. Por exemplo, eu fico sabendo que alguém falou mal de mim. Claro que tem gente que fala mal, infelizmente, mas eu vou usar o altar, o púlpito, para ficar criticando? Eu não, irmão, eu vou orar. O que eu ganho com isso? O que Jesus ganha com isso? O que o reino de Deus ganha com isso? Nada. Usar o altar para lavar roupa suja, usar um programa de televisão, um programa de rádio para lavar roupa suja, para quê? Para quê? Que besteira, irmão. Quem gosta disso são os caras, são as pessoas que zoam, né? Porque você sabe, irmão, que a televisão gosta de explorar uma coisinha ruim, né? Principalmente quando se trata de igreja. Eles adoram quebra-pau, né? E tem muito crente aí que está fazendo isso. É pastores brigando com pastores, é igrejas brigando com igreja. Para que isso, irmão? Isso não vai levar a pessoa a lugar nenhum, ao inferno, se não se arrepender. Então, temos que ser o que na fé? Temos que ser maduros, meu irmão. Glória a Deus. Agora vamos lá, para a gente encerrar. No Coríntios 13, versículo 11. Seu Jorge, pega um copo d'água para mim, irmão, por favor. Estou bebendo uma água lascada. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11 agora. Agora sim nós vamos no capítulo 13. Temos que deixar as coisas de meninos, irmão. Quando se trata de vida espiritual, temos que deixar as coisas de criança para trás. Temos que agir como adultos na fé. Pessoas maduras na fé. Coisa de criança tem que ficar para trás. No começo da nossa conversão era diferente. A gente, eu mesmo, quando eu me converti, eu era assim. Qualquer coisa me chateava, qualquer coisa eu queria sair, qualquer coisa eu ficava de cabeça baixa. Obrigado, seus anjos, abençoe. Qualquer coisa eu ficava, querendo desistir. Mas, irmão, tem uma hora que a gente tem que crescer. Tem uma hora que a gente tem que amadurecer espiritualmente. Amém? Acharam? Coríntios capítulo 13. Cadê? Versículo 11. Diz assim, quando eu era menino, falava como um menino e pensava como um menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Então a gente tem que deixar, meu irmão. Se você é uma pessoa que já faz um tempo de igreja, irmão, está na hora de você crescer espiritualmente. Se você está nessa situação, não estou dizendo que você esteja, é Deus que te conhece, Mas se você está nessa situação,
peça para Deus te ajudar a crescer espiritualmente, irmão. Às vezes tem pessoas que estão perdendo bênçãos por falta de amadurecimento, porque não aguenta a luta, porque não aguenta a prova. A pessoa não pode passar uma lutinha que a pessoa já quer desistir. Irmão, está na hora de crescer, está na hora da gente amadurecer espiritualmente. Amém? Você entendeu a palavra? Quem entendeu? Então vamos aplaudir nosso Deus, em nome de Jesus.